Olá, olá, olá! Eu sou Mayra, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para nossa quarta aula, a parte número 2, porque eu estou dividindo aí que são muitas informações nessa aula 4 especificamente. Então a gente vai falar nessa parte 2 sobre as questões de identidade de gênero e também a gente vai aprofundar um pouquinho nas questões de linguagem neutra de gênero. Espero que você goste, espero que esteja curtindo essas aulas. Se você perdeu as demais aulas, no final dessa aula eu deixei uma playlist lá com todas as demais para você se jogar e se atualizar. E por último, compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas, com seus amigos, com o pessoal do trabalho, para aprender sobre diversidade LGBTQIA+. Então, bora para a aula e bom estudo! Bom, vamos para mais uma aula hoje, a segunda aula sobre babado sobre uma POC e que a gente vai falar sobre identidade de gênero. Primeira coisa que eu gostaria de falar nessa aula é que a gente não vai adentrar em letrinhas, siglas sobre identidade de gênero, porque a gente vai ter uma aula específica. Se não me engano, eu acho que é o próximo módulo sobre identidade de gênero. Complicando o universo trans, é o número 4, o módulo 4, então a gente vai entrar profundamente sobre a questão trans. Então aqui a gente vai entrar, na verdade, sobre o conceito de identidade de gênero, né? Então a gente vai entrar aqui na questão da identidade de gênero e ela é muito conectada com a parte número 3 dessa aula, que é em relação a corpo, genital e sexo, que eu já vou também antecipar aqui, que é o seguinte: quando você nasce um corpo, ele pode ser feminino, masculino ou intersexo. O que é o intersexo? Intersexo é aquela pessoa que teve uma alteração cromossômica e o corpo genital dela não é identificado em um sexo masculino e feminino. A gente está falando de sexo, de corpo, de genital. E gênero é outra coisa, é outra parada. Então, quando você fala em corpo, o que você nasceu, essa carcaça humana, você está falando de 3 aspectos: um corpo feminino, um corpo masculino e um corpo intersexo. Então, a identidade de gênero é aquela pessoa que nasceu em um desses 3 tipos de corpo e ao longo das suas experiências, das suas vivências, ela vai vendo que a partir daquele corpo lhe foi atribuído um gênero. No caso até então, um gênero de homem e de mulher. Se você se sente confortável naquele gênero ao longo da sua existência, então você é uma pessoa cisgênera, ou seja, eu nasci, por exemplo, Mayra, em um corpo feminino, eu mantenho esse corpo feminino e me sinto bem nesse corpo feminino e eu me sinto bem naquele gênero que me foi atribuído porque eu tive aquele corpo, que é um de mulher, mulher cisgênera. Agora, vamos supor que eu, Mayra, tenho esse corpo feminino e esse gênero que lhe foi atribuído de uma mulher, por eu ter nascido nesse corpo, eu não me sinto confortável naquele gênero que me foi atribuído. Então eu faço um processo chamado de readequação de gênero e aí eu posso ter outro gênero, né? Então eu posso ser um homem trans, eu posso ser uma pessoa não binária, uma pessoa queer, bigênero, agênero, gênero fluido, e enfim, existe, segundo o Facebook mapeado até hoje, 54 nomenclaturas de gênero que uma pessoa pode se identificar ao longo da sua existência. Então, a primeira parada aqui que você precisa entender é que genital e corpo, que se chama sexo, é uma coisa, identidade de gênero e gênero é outra. Quando a gente, por exemplo, vai preencher um cadastro numa empresa e você está gênero, feminino, masculino ou outro, isso está erradíssimo, porque a empresa está querendo saber, na verdade, o que você tem no seu corpo. Se você tem um pênis, tem uma vagina, se tem peito, se você é intersexo. Então, assim, tá numa empresa e você quer saber a identidade de gênero daquela pessoa, você vai perguntar pra ela se ela é uma mulher cisgênera ou um homem cisgênero, se ela é uma pessoa trans, se ela é uma mulher trans, se ela é não binária e enfim, queer e etc. Então, os formulários hoje que estão aí na internet precisam sim ser atualizados para essas 2 letrinhas. Tesca aqui, ó, o primeiro item, né, desse parâmetro, que é gênero não é masculino e feminino, né? E aí também, eu já também expliquei para você como uma pessoa se identifica como trans. A questão aqui,
eu tô falando de pessoa trans. Quando eu falo pessoa trans, antes de trans tem pessoa, antes de trans tem mulher trans, antes de homem tem homem trans. Então, é sempre a identificação de gênero depois do que a pessoa é em si, né? Então, o que eu quero te dizer aqui é quando a gente fala pessoa trans, a gente está englobando todo o sistema. Ah, e não binário entra aqui? Entra. Queer entra aqui? Entra. Bigênero entra aqui? Entra. Então não é só para mulher trans, homem trans e travesti. É muito mais que isso. A outra parada que eu gostaria de dizer é quando a gente fala transgênero, a gente também tá falando igual pessoas trans. A gente tá pegando e englobando todo mundo em um guarda-chuva de identidades. É a mesma coisa de eu falar comunidade LGBT e não falar lésbica e gay. E aí, uma outra paradinha também que as pessoas sempre confundem aqui, que a gente precisa atentar, é que eu ser trans não quer dizer que eu tenho que fazer uma cirurgia. Pegando o meu exemplo, eu vi que eu não me identifico naquele gênero que foi me atribuído por eu ter nascido em determinado corpo. Então eu vou fazer um processo de readequação de gênero, como eu disse. Esse processo, eu posso não tomar hormônio, eu posso não alterar os meus documentos, eu posso simplesmente virar para você e falar, cara, eu quero que agora que você me chame de Roberto e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, não necessariamente as pessoas precisam fazer uma cirurgia para ser considerada trans. E aí a gente entra naquele parâmetro que eu estava falando em umas aulas anteriores sobre como era cruel antigamente, porque você só podia alterar os seus documentos se você tivesse feito uma cirurgia. Mas eu que não quero fazer uma cirurgia, eu que teoricamente estou confortável com esse corpo que me foi dado no meu nascimento, eu só não me identifico nesse gênero que lhe foi atribuído perante esse corpo, sabe? Perante essas coisas que foram impostas socialmente. Então, por isso eu não posso ser considerada trans? Não é assim, sabe? As coisas não são certinhas e colocadas em caixinhas. As pessoas se colocam em caixinhas se elas quiserem a partir de várias outras experiências delas, sabe? Então, isso as pessoas têm que entender muito claramente. Por fim, eu quero falar muito sobre linguagem neutra de gênero, né? A questão é o seguinte, as pessoas trans, muitas vezes, elas passam por vários processos para elas se identificarem, para elas se entenderem, para elas verem como elas querem ser vistas pelo mundo. E, às vezes, elas não se identificam num padrão linguístico, porque a comunicação, ela molda o formato de práticas muito culturais na nossa sociedade. Então, às vezes, elas querem alterar simplesmente o pronome como você chama ela. Eu sei que falar o, a, às vezes pra gente, ai, que coisa chata, é só um pronome, né? Mas, cara, saindo novamente do nosso umbigo, as pessoas passam por vários processos. E pra gente não é nada um o, a, mas pra ela é muita coisa. Então, a ideia aqui é que você use e comece a usar a linguagem neutra de gênero. E aí tem uma surpresa ao longo desse curso para você, então continue acompanhando. Também entra naquele parâmetro, tá, agora se a pessoa é uma pessoa trans, como eu identifico ela? Com Roberto, Maria, João? Não existe também uma regrinha. Como é que você conhece uma pessoa cisgênero? Se eu estiver num bar e conhecer um monte de gente, o que eu vou falar? Oi, fulano, tudo bem? Como você se chama? É a mesma coisa com uma pessoa trans. Você vai conhecer, ela vai perguntar como ela se chama. A partir disso, você vai ver quais são os pronomes que ela usa para se identificar. Ela se usa eu sou a, eu fui, ela, ele, com a, com o. Então, assim, tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado para observar muito como as pessoas falam sobre si. Ah, mas eu não consegui identificar. Novamente, pergunte. Não tente nada, não tente adivinhar, não tente acertar, porque é muito pior do que você chegar e para ela perguntar. Uma pessoa trans vai ter muito mais prazer em te ajudar e te explicar tudo certinho do que se você for tentar adivinhar e dar aquela lambança e passar como transfóbica, sabe? Na dúvida, fala, cara, eu não sei como te identificar, como te chamar, você pode me ajudar, te entender, porque eu não sei e eu tenho medo de errar. E, cara, se você errar, peça desculpa. É a melhor parada, é a melhor saída, não existe outra. Errou, desculpa, eu não sabia, eu tô aprendendo agora, mas eu quero te ajudar, eu quero me ajudar, me explica, me ensina, tô disposta a aprender.
É sempre muito bom a gente reconhecer os nossos erros e nos colocar nesse papel de aprendizado, sabe? De a gente estar aprendendo todo mundo junto nesse contexto. Eu, Mayra, não sou dono da verdade e várias vezes dou escorregão. Então, essa é a aulinha de identidade de gênero e a gente também já entrou um pouco em genital, corpo e sexo. Na outra aula, a gente vai falar sobre expressão de gênero, outras siglas e tem um bônus aqui especial que dá um fechamento de tudo isso. Então, eu te vejo até a próxima aula. A babado sobre uma POC número 3 e até mais. Tchau, tchau.